Olá! Nessa videoaula, nós iremos continuar os nossos estudos sobre números racionais, dessa vez com os exercícios resolvidos. Então vamos lá. Primeira questão. Dado os seguintes números, diga quais deles pertencem aos conjuntos. Letra A, conjunto dos números naturais. B, dos inteiros. E C, dos racionais. Vocês lembram, né? Os naturais são representados pela letra N. Os inteiros pela letra Z. E os racionais pela letra Q. Então, os seguintes números que eu falo são esses. 1 menos 1, 3/5, raiz de 16, 2,25, o 7, menos raiz de 9, raiz de 5, 0,32, 0,555 e reticência, e 11/5. Quais deles pertencem aos naturais? Vamos fazer o seguinte. O 1 pertence aos naturais? Pertence. Vocês lembram quais são os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais? Sim, é esses mesmos. São os números que servem para contar. Então, o 1 serve, né? Certo. O menos 1 é natural? Não. O menos 1 é inteiro. Tá aqui, ó. O menos 1 é inteiro, porém não é natural. O 3/5 é natural? Não. Raiz de 16 é natural? Olha, raiz de 16 é exata. Raiz quadrada de 16 é 4. Esse número aqui, ó, ele representa um 4. Um 4 serve para contar? Sim, serve para contar. Então, ó, a raiz quadrada de 16 é natural. 2,25 é natural? Não. É um número decimal. 7 é natural? Sim, 7 é natural. Está aqui, ó. Os 7 dias da semana, né? Então, 7 é natural. Menos raiz de 9. A raiz de 9 é exata. Mas tem um menos aqui, ó, que não permite que ele seja natural. Ele é inteiro, na verdade, mas natural, não. Então, os naturais são apenas esses. O 1, raiz de 16 e o 7. B, os inteiros. Olha, todos os naturais, eles são também inteiros, tá aqui, ó. Tem outros números aqui que é inteiro, que não é natural? Sim, tem o menos 1 e tem o menos raiz de 9, que é menos 3, representa menos 3. Então, eles estão aqui, ó, o menos raiz de 9 e o menos 1. E isso completa os números inteiros, considerando apenas esses elementos aqui, ó. E quais deles pertencem aos racionais? Todos, menos o raiz de 5. Olha, o porquê que o raiz de 5 não é um número racional. Se você calcular a raiz de 5 numa calculadora, você vai ver que é um número decimal infinito, ou seja, um número decimal com infinitas casas decimais. E não é periódico, não há um período que se repete, como há nesse número aqui, ó, 5, 5, 5 e reticência. Então, por isso, ó, esse é o único número que não é racional de todos esses que estão aqui, ó. Os naturais é um subconjunto dos racionais. Os inteiros também é um subconjunto dos racionais. Portanto, todo natural é racional. Todo inteiro é racional. Segunda questão. Dessa vez eu não vou querer a mãozinha, eu vou pegar só essa caneta. Então, escreva os seguintes números na forma de
fração ou na forma fracionária. É assim, ó, se o número for um número inteiro, o denominador é 1. Se for um número decimal, vai depender da quantidade de casas decimais que o número tiver. Se tiver uma casa decimal, o denominador é 10. Se tiver 2 casas decimais, o denominador é 100. Se tiver 3, o denominador é 1000. Logo, se tivesse aqui um número com 4 casas decimais, nós iríamos escrever um 10.000 no denominador. Então, 0,5 é igual a 5 décimo. O 5 e o denominador 10. Logo, se você dividir o 5 por 10, vai dar esse resultado. Ou podemos simplificar ainda esse 5 décimo. Os dois números são dividíveis por 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1 e o 10 dividido por 5 dá 2. 0,12 dá 12 centésimo, que é igual. O 12 e o 100 tem como máximo divisor comum o 4. Então, nós podemos simplificar essa fração por 4. 12 dividido por 4 dá 3. E o 100 dividido por 4 dá 25, que é igual a 3/25. Então, nós podemos representar o 0,12 por 12 centésimo ou 3/25. 1,23. Escreveu 123. Tem 2 números depois da vírgula, então o denominador é 100. Fração irredutível. É 1.123. Escreve o 1.123 no numerador e o 1000 no denominador, porque são 3 números depois da vírgula, então tem que aparecer 3 zeros. Vou colocar aqui a caneta no local de volta. Terceira questão. Escreva na forma decimal os números racionais representados na forma fracionária. São esses números aqui, ó. Nós vamos transformar essas frações em decimais. Para fazer isso, a gente divide o numerador pelo denominador. Assim, ó. 5 dividido por 2. O 5 numerador e o 2 denominador. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, sobra 1. Então, esse 1, nós não podemos deixar resto agora, viu? Então, nós vamos colocar um 0, que não existe aqui, ó. Um 0. Por isso, vamos colocar a vírgula aqui, ó. Aí fica 10 dividido por 2, dá 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0. Então, 5 meio é igual a 2,5. Letra B, 1 meio. Nós vamos dividir 1 por 2. Tá aqui, ó, 1 dividido por 2. Dá para dividir 1 por 2? Dá não. Então eu coloco o 0, a vírgula, para mim ter direito de colocar um 0 lá, ó. Agora sim, ficou 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, 0.